Preview. Olá, prazer enorme falar com vocês. A nossa conversa hoje é a respeito do transporte internacional marítimo de cargas. E o objetivo especificamente dessa conversa é, a partir do transporte internacional marítimo de cargas, a gente pensar alguns pontos que têm trazido bastante controvérsia na jurisprudência. Aquilo que os tribunais têm divergido a respeito de pontos específicos do transporte internacional marítimo de cargas. E aí a gente começa com a ideia de que o transporte de cargas, em geral, é atividade essencial ao desenvolvimento econômico. Nós temos vários exemplos recentes, como a greve dos caminhoneiros, nós temos agora a questão da pandemia, que indicam que o transporte de cargas é essencial ao desenvolvimento econômico de um determinado país. E com a globalização, o que aconteceu? Os países começaram uns a produzir determinados produtos, outros produziam outros produtos, e hoje nós temos essa produção bastante segmentada, de forma que uns vendem o que produzem e ao mesmo tempo compram aquilo que outros países precisam, de modo que o transporte dessa carga, o transporte dessa mercadoria comprada e vendida, ela hoje é essencial para o desenvolvimento da atividade econômica mundial. Dentro dessa ideia é que vem a relevância do transporte internacional marítimo de cargas, porque ele representa a maior parcela desse transporte. A parcela maior do transporte da carga, ela é feita através do transporte marítimo, principalmente essa compra e venda internacional, em que se usa essencialmente o transporte marítimo como meio de entrega daquilo que se produz, daquilo que se vende e também de recebimento daquilo que se compra, daquilo que outro determinado país produz. Dentro dessa ideia, nós podemos ter, então, claramente esse transporte de cargas como um negócio jurídico em que há o deslocamento de uma determinada mercadoria de um ponto ao outro. E esse deslocamento é feito através de um transporte. Portanto, quem tem a responsabilidade de fazer o transporte tem, primeiro, a responsabilidade de levar essa determinada mercadoria de um ponto ao outro pré-determinado, bem como, durante o período em que transporta essa mercadoria, a responsabilidade pelo seu armazenamento, a responsabilidade, portanto, pela sua guarda. Então nós estamos diante de um negócio jurídico em que há o deslocamento da mercadoria de um ponto ao outro com a responsabilidade, com a obrigação de guarda, de armazenamento durante o período em que ela é transportada. O artigo 730 do Código Civil, ele define o contrato de transporte. Vamos dar uma olhada? Ele diz, como regra geral, é a obrigação mediante retribuição de transporte de pessoas ou coisas de um lugar para o outro. Então essa definição de contrato de transporte, regra geral, está lá no artigo 730 do Código Civil. Ele é, portanto, a obrigação mediante retribuição de transporte de pessoas ou coisas de um ponto ao outro. Já especificamente regulando o tema transporte internacional de cargas, a Lei 628875, repetindo, Lei 628875, ela regula o transporte em unidade de carga. E aí nós temos no seu artigo 7º a definição de transporte internacional como sendo embarque e destino em países diferentes, países e empresas em países diferentes, o que torna essencial o consenso entre as partes. Então, na Lei 628875, em seu artigo 7º, nós temos ali a definição do transporte de unidade de carga e a definição do que é transporte internacional, no sentido de que embarque e destino em países diferentes e também países e empresas também diferentes. Portanto, nós temos um deslocamento desta mercadoria de um país ao outro, e isso
torna esse transporte um transporte internacional. Nós temos um embarque em um determinado país e o destino em outro país, envolvendo empresas que também pertencem a países diferentes. E aí então nós temos o transporte internacional de mercadorias. Esse transporte ele é uma obrigação de resultado. Por quê? Porque eu assumo o compromisso, eu enquanto transportador, assumo o compromisso de transportar a mercadoria de um ponto pré-determinado até outro ponto determinado. E assumo, como dissemos, a obrigação de que essa mercadoria seja transportada e entregue livre de avarias. Portanto, nós estamos diante não de uma obrigação de meio, mas sim de uma obrigação de resultado. O transportador, ele assume a obrigação de entregar a coisa no local pré-determinado e entregá-la livre de avarias. Ele assume aqui, claramente também, além da condição de transportador, a condição de depositário. Por quê? Porque ele se obriga, durante o período em que transporta a mercadoria, a zelar pela sua guarda e conservação. Ele se obriga a entregar a mercadoria não simplesmente no ponto de destino, de qualquer forma. Ele se obriga ao resultado, entregar a mercadoria livre de avarias. Portanto, nós estamos diante de uma obrigação de resultado e de uma obrigação que vai além do simples transporte. Por quê? Para além da mercadoria transportada, o transportador se obriga também, na verdadeira condição de depositário, a entregar esta coisa no destino livre de avarias, livre de quaisquer danos. A responsabilidade civil do transportador, ela é uma responsabilidade objetiva. Por quê? Porque independe da culpa. E aí nós temos parte da doutrina que diz que nós estamos diante aqui de uma culpa imprópria. Por quê? Porque se presume esta culpa do transportador, mas ao mesmo tempo se admite causas excludentes, e nós vamos ver mais à frente quais são. Só para que a gente faça uma lembrança rápida, nós temos a responsabilidade civil subjetiva, aquela que exige o elemento subjetivo culpa, e aí a culpa lato sensu, ela pode ser a culpa propriamente dita ou o dolo. Então nós temos dano, conduta, nexo de causalidade, dano, e no meio disso tudo o elemento subjetivo culpa, e nós podemos ter também a chamada responsabilidade objetiva, porque nós continuamos tendo aqui conduta, nexo causal e dano, mas nós dispensamos o elemento subjetivo culpa. Na chamada modalidade imprópria, que é o que a doutrina costuma adotar em relação ao transporte internacional, nós temos uma culpa presumida do transportador, o que lhe impõe o ônus da prova de provar as causas excludentes de responsabilidade, que nós vamos ver mais à frente quais são. Mas nós estamos claramente diante de uma responsabilidade objetiva, em que se presume a culpa do transportador por eventuais danos ou prejuízos que venham ser causados à carga. E, como nós dissemos, nós temos aquela condição extra de depositário por parte do transportador. Então, como ele se obriga a transportar e a manter também, zelar pela guarda e conservação da coisa, nós temos aqui uma situação em que se eleva a essencialidade da importância do contrato de seguro. Porque o que acontece no mais das vezes? Havendo um determinado prejuízo, o transportador ressarcido, o dono da carga é ressarcido por parte da seguradora, e aí então nós temos esta seguradora em ação regressiva em face do transportador por esse dano que foi causado. Então, nesta operação do transporte, nós temos a responsabilidade objetiva com culpa presumida do transportador. Se eventualmente acontece algum tipo de avaria, nós temos a relevância do contrato de seguro, porque o seguro paga o dono da carga pelo prejuízo sofrido e regressivamente vai em busca do transportador para o ressarcimento desse prejuízo. E aí então nós temos claramente a importância que tem
além do transporte, além do contrato de transporte da carga, também o contrato de seguro. São dois contratos que correm nesta relação jurídica e que assumem grande relevância. O transporte, que envolve ali o dono da carga e o transportador, e o seguro, que é contratado para ressarcir eventuais prejuízos que este dono da carga venha a sofrer, e depois este segurador regressivamente pode buscar do causador do dano os prejuízos que pagou ao dono da carga. E aí começam a surgir os principais problemas. O primeiro que eu gostaria de tratar é a chamada cláusula limitativa de responsabilidade. Então nós sabemos que alguns contratos trazem esta cláusula que limita o valor da responsabilidade, que limita o alcance da responsabilidade. E aí nós temos, em relação a esse ponto, duas correntes. A primeira delas diz o seguinte, que esta cláusula não é válida porque ela causa um desequilíbrio na relação contratual e viola a própria boa-fé objetiva. Portanto, quando eu assumo o dever de reparar o prejuízo de alguém, se eu insiro ali uma cláusula que limita a minha própria responsabilidade, eu estou de alguma forma desequilibrando a relação contratual e violando a própria boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva que nós sabemos que é um standard de interpretação contratual que indica que as partes devem, na contratação, na execução e mesmo posteriormente à execução do contrato, manter condutas de boa-fé, condutas que não visem prejudicar a outra parte da relação contratual. Então, na primeira corrente diz que esta cláusula limitativa de responsabilidade não é válida porque, ao limitar a própria responsabilidade, ela desequilibra o contrato e viola a boa-fé objetiva. Por outro lado, nós temos o oposto, né? No sentido de que esta cláusula é válida porque ela decorre da autonomia de vontade das partes. E aqui, esta corrente pressupõe que as partes estejam em equilíbrio na relação contratual. Claramente, se houver um desequilíbrio na relação contratual, se nós não tivermos aqui partes em condições de igualdade na discussão contratual, aí então não há que se falar em autonomia da vontade. Mas, estando as partes em equilíbrio na relação contratual, em condição de paridade na relação contratual, essa cláusula é válida porque ela decorre da própria autonomia de vontade das partes. Se as partes resolveram contratar com limitação de responsabilidade, portanto, essa cláusula seria válida. Há inclusive uma orientação do STJ nesse sentido, recurso especial 1.076.465 de São Paulo, repetindo, recurso especial 1.076.465 de São Paulo, orientação do STJ afirmando a validade da cláusula contratual. Na minha opinião, me parece que a segunda corrente mais acertada, partindo, claro, da premissa de que as partes estão em condição de igualdade na relação contratual, paridade na discussão contratual. Então, se elas resolvem contratar com autonomia a cláusula limitativa de responsabilidade, portanto, essa cláusula deve ser reputada válida no contrato. Mas, repito, presumindo-se de que estão em paridade na relação contratual, em condição de discutir, em condição de igualdade na relação contratual. A doutrina fala também, a jurisprudência traz algumas situações em que nós temos as chamadas cláusulas excludentes de responsabilidade. Como nós sabemos, toda cláusula excludente, ela vem romper o nexo de causalidade. Então, naquela linha conduta, nexo causal e dano, quando eu tenho uma cláusula excludente, ela vem e rompe esse nexo causal. Portanto, eu não posso atribuir a essa conduta o dano causado. Para que eu tenha responsabilidade civil, principalmente a objetiva, eu preciso que eu tenha a conduta, eu preciso que eu tenha o dano como regra geral e que haja um nexo entre esta conduta ao dano causado. Quando eu estou diante de uma cláusula excludente, e aí qualquer cláusula excludente, ela rompe esse nexo de causalidade, de modo que eu não consigo estabelecer que esta conduta foi a causadora do dano. E aí nós temos algumas
que são importantes nessa questão do transporte marítimo de cargas. Lembrando sempre que sempre se chamou esse transporte, desde a antiguidade, de aventura marítima. Por quê? Porque, obviamente, quando se saía de um continente em direção ao outro, e claro que isso no passado era mais relevante, e agora as condições, o estado atual da técnica permite uma navegação mais segura, mas se chamava de aventura marítima diante dos riscos que a própria natureza desse tipo de transporte representava na época. Não se sabia o que se encontraria pela frente, o que hoje nós sabemos que o estado atual da técnica permite uma previsibilidade muito maior em relação a situações que possam causar algum tipo de contratempo nesta viagem, nesse transporte marítimo de cargas. O primeiro que eu gostaria de tratar é o chamado vício de origem. O que significa? Aquele que já existia na própria carga transportada. E aí, nós temos a relevância aqui das chamadas vistorias, né? Então é preciso que eu dê importância a essa vistoria no momento em que eu recebo a carga e no momento em que eu entrego essa carga. Por quê? Porque lembrando, não basta apenas eu entregar a carga no destino contratado. Eu preciso entregá-la livre de avarias, livre de danos. Portanto, eu preciso saber que eu recebi esta carga em ordem quando passei a transportá-la, e eu preciso também deixar claro que eu a entreguei livre de avarias. E aí a relevância das vistorias, que muitas das vezes acaba por sendo diminuída a importância ou ignorada em algumas situações. E isso, do ponto de vista jurídico, representa um problema muito grande. Agora, o vício de origem, aquele que já existia na carga transportada, é causa excludente. Porque se ele já existia quando a carga foi transportada, então não se pode atribuir ao transportador eventuais prejuízos relacionados a este vício de origem. Lembrando que o próprio artigo 746 do Código Civil, ele permite que o transportador recuse a carga, a mercadoria a ser transportada quando houver este vício de origem. Então, repito, a relevância aqui das vistorias, tanto para receber a carga, quanto posteriormente no momento da entrega, por conta desse chamado vício de origem, que pode representar uma cláusula excludente. O caso fortuito e a força maior, eles trazem aqui uma divergência em relação a alguns tribunais. No âmbito aqui do TJ São Paulo, tem-se vários acórdãos afastando a incidência do caso fortuito e da força maior nos contratos de transporte. Então nós encontramos vários acórdãos que diz que não se aplica ou não incide o caso fortuito ou a força maior nos contratos de transporte. E aí isso demanda sempre a análise do caso concreto. O que o STJ, na sua jurisprudência, faz? O STJ admite o caso fortuito ou força maior e o faz a partir da análise da situação concreta, de modo que era previsível, era inevitável, e aí, a partir destas respostas, se pode dizer se houve ou não caso fortuito ou força maior. Me parece que excluir de modo definitivo e sem qualquer ressalva a incidência do caso fortuito ou força maior nos contratos de transporte me parece temerário, porque há situações em que podem ser inevitáveis e imprevisíveis. E nós estamos diante aí de uma situação dessa. No momento em que gravamos essa aula, estamos em um regime de pandemia e que era absolutamente imprevisível, absolutamente inevitável qualquer possibilidade, eventualmente, por exemplo, do transporte aéreo. No transporte aéreo, nós sabemos que há vários países com seus aeroportos fechados, de modo que não há como transportar a mercadoria. E aí, o que se faz? Era um evento absolutamente imprevisível e inevitável. No transporte marítimo, nós ainda temos, no momento atual, a situação dos portos em funcionamento, mas não se sabe. E aí nós podemos estar diante de um caso fortuito ou força maior. A questão aqui é se
a situação era previsível, era uma situação que estava naquele chamado fortuito interno, ou seja, no próprio risco da atividade, então aí não há que se falar em excludente de responsabilidade. Por exemplo, o TJ de São Paulo, na apelação 101.5559/2014, apelação 101.5559/55.2014, o TJ São Paulo afastou como excludente de responsabilidade a tempestade durante a navegação. Por quê? Porque se espera que durante a navegação nós tenhamos a tempestade é algo previsível, o mau tempo é algo previsível, é algo que se pode imaginar que aconteça durante uma viagem marítima. Então vejam que a análise do caso concreto é que pode dizer se há ou não exclusão de responsabilidade diante do risco que foi assumido ou do risco que está na própria atividade durante o transporte internacional marítimo de cargas. A seguradora, como nós vimos, ela tem ação regressiva, inclusive há uma súmula, a súmula 188 do STF, que admite esta subrogação por parte da seguradora. Portanto, a seguradora paga o dano sofrido pelo dono da carga e passa ou se subroga no direito deste dono da carga de cobrar o prejuízo que ele sofreu e ela, seguradora, pagou. A súmula 188 do STF, ela admite esta subrogação nos mesmos direitos que o segurado possuía ao tempo do sinistro. É também objeto de um recurso especial do STJ, 1.505.256. Então, recurso especial 1.505.256 e súmula 188 do STF, que tratam desta subrogação. Ou seja, a seguradora tem ação regressiva quanto o suposto causador do dano e ela assume os mesmos direitos que o seu segurado possuía em face deste causador do dano. Ela, seguradora, pagou o causador do dano e então agora vai ela, seguradora, pagou o dono da mercadoria que sofreu o prejuízo e ela então, assumindo esta posição dele, vai cobrar do suposto causador do dano os prejuízos sofridos. Então, subrogação, súmula 188 do STF. E aí vem uma questão que também é bastante controvertida. Se na relação original havia uma cláusula de arbitragem, a seguradora, na ação regressiva, ela fica obrigada ao procedimento da arbitragem, esta é uma controvérsia muito grande. E aí nós temos também duas correntes. Então vejam, na relação original é possível que nós tenhamos uma cláusula de arbitragem entre as partes contratantes deste contrato de transporte. Sabemos que a arbitragem é um procedimento fora da jurisdição estatal, em que as partes de modo privado resolvem uma determinada controvérsia. Se a seguradora paga o dono da carga que sofreu o prejuízo, se subroga nos seus direitos, ela estaria obrigada a respeitar esta cláusula de arbitragem quando fosse acionar o suposto causador do dano? Ou seja, ela teria que se valer da arbitragem para solucionar a controvérsia, ou ela poderia então promover uma ação normalmente na jurisdição estatal. E aqui nós temos duas correntes. A primeira delas diz que a seguradora se submete à cláusula de arbitragem. Por quê? A subrogação é na posição jurídica do segurado. Portanto, a seguradora apenas substitui o segurado. Ela já recebe o prato feito, de modo que ela não tem escolha. Se o segurado aceitou a cláusula de arbitragem, ela, seguradora, ao se substituir na posição jurídica do segurado, ela assume esta mesma posição, de modo que ela não pode modificar a relação contratual original. E aí, então, e vejam que nós estamos em momento de quarentena, portanto, acabaram de ouvir um som da quarentena, que é o meu cachorro latindo aqui em casa. Mas voltando, ela, seguradora, se
assume a posição jurídica do segurado e aí então ela se obriga a esta cláusula de arbitragem prevista no contrato. É o que eu chamo de prato feito. E aí nós temos, por exemplo, na apelação 100.9026/77.2015, TJ São Paulo, apelação 100.9026/77 de 2015, nós temos um julgado que aceita esta posição, que diz que a cláusula de arbitragem deve ser respeitada pela seguradora na ação regressiva, porque ela substitui a posição jurídica do segurado. Por outro lado, nós temos também jurisprudência no sentido de que não se aplica à seguradora a cláusula de arbitragem, porque a adesão à arbitragem exige manifestação expressa das partes quanto a que a solução da controvérsia se dê mediante procedimento de arbitragem. Como a seguradora não manifestou expressamente este desejo pela arbitragem, quem o fez foi o seu segurado, então ela não estaria obrigada a respeitar a cláusula de arbitragem. Disse que não se pode presumir que a seguradora, na ação regressiva, tenha aceito a arbitragem que foi, na verdade, escolha do seu segurado. A substituição seria uma substituição, a subrogação, ela seria uma subrogação processual e não propriamente no direito material. Nós temos também aqui no TJ São Paulo a apelação 0030.807/20.2010, apelação 0030.807/20.2010, em que se agasalha esta tese de que a seguradora não está obrigada à cláusula de arbitragem na medida em que não manifestou expressamente o seu desejo por este tipo de procedimento. Quem o fez foi o seu segurado. Outra questão importante é a do artigo 25 do Código de Processo Civil. O artigo 25 ele estabelece a chamada cláusula de eleição de foro estrangeiro. E hoje nós temos essa questão no sentido de que as partes podem afastar a competência da Justiça Nacional se elegerem uma cláusula de foro estrangeiro. O artigo 25 do CPC, do Código de Processo Civil, hoje é expresso nesse sentido, dizendo que é possível as partes afastar a competência da Justiça Nacional, elegendo um foro estrangeiro. E aqui, novamente, nós devemos sempre imaginar a validade desta cláusula a partir de uma paridade na discussão contratual. Se as partes estão, partindo da premissa de que as partes estão em paridade na relação contratual, portanto, nós devemos admitir como válida a disposição do artigo 25 do Código de Processo Civil, no sentido de que as partes escolheram não submeter à competência da Justiça Nacional e sim eleger um foro estrangeiro. A cláusula de eleição de foro é uma cláusula que é amplamente aceita no nosso ordenamento jurídico, e agora o CPC trouxe a possibilidade da eleição do foro, de cláusula de eleição de foro estrangeiro, e essa eleição de foro estrangeiro do artigo 25 do CPC afasta a competência da Justiça Brasileira. Portanto, o artigo 25 afastaria, ele se sobrepõe ao artigo 21 também do Código de Processo Civil. E aí, nós temos novamente que verificar no caso concreto se a redação da cláusula era objetiva, se a redação da cláusula trazia alguma ambiguidade, se as partes estavam em condição de igualdade quando elegeram o foro estrangeiro como aquele competente para dirimir eventual controvérsia da relação jurídica. Na minha opinião, partindo da premissa de que as partes estão em condição de igualdade, de que a cláusula é clara, objetiva, dizendo quanto à eleição do foro estrangeiro, me parece que se deve dar prevalência ao que está hoje no artigo 25 do Código de Processo Civil, afastando a jurisprudência, afastando a jurisdição nacional e
atribuindo a solução da controvérsia ao foro estrangeiro que foi eleito livremente, fruto da autonomia da vontade das partes. Outra questão que eu gostaria de tratar com vocês, já caminhando para o encerramento, é a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nós sabemos que os artigos 2º e 3º do CDC, eles definem ali a condição de consumidor e a condição de comerciante, prestador de serviço. Portanto, nós temos ali nos artigos 2º e 3º a definição de quem é consumidor e de quem é comerciante, prestador de serviço. A partir disso, o Código estabelece como consumidor, para a definição de uma relação como sendo uma relação de consumo, que se tem ali um destinatário fático e econômico final do bem. O que quer dizer isso? Quer dizer que o consumo intermediário, ou seja, aquele em que o produto ou serviço ele faz parte do meio de uma determinada cadeia, mas não propriamente o fim, ele não é relação de consumo. Então, um exemplo simples: quando um determinado advogado contrata ou compra uma impressora para usar no seu escritório, ela seria um meio do exercício da sua atividade. Ao mesmo tempo em que este advogado compra uma impressora para usar na sua casa para fins pessoais, ela já seria então um produto final, porque ele não repassaria o custo deste produto no seu serviço. Então, todas as vezes em que o serviço ou produto ele é repassado ao final em um outro determinado serviço ou produto, portanto, nós estamos diante de consumo intermediário, e no consumo intermediário não haveria relação de consumo, não haveria incidência do CDC. Lembrando que o CDC protege a relação entre partes em condição de desigualdade. E aí então, também nós temos que averiguar se as partes estão em condição de igualdade na relação jurídica contratual. Por isso que o STJ tem decidido pela chamada teoria finalista mitigada, ou seja, em regra o consumo intermediário não é relação de consumo, porque ele é repassado ao final, mas caso se constate que uma das partes está em relação de hipossuficiência, então, nessa hipótese, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, admite-se aquela relação como sendo uma relação de consumo. Vejam, por exemplo, que nós temos no transporte internacional marítimo de cargas a possibilidade de que nós tenhamos grandes empresas atuando neste mercado, mas nós temos, por exemplo, a situação em que uma pessoa física pode contratar uma mudança de seus bens através do transporte marítimo. E aí, claramente, nós estamos diante da mitigação de que fala o STJ, no sentido de que as partes não estão em condição de igualdade. Para terminar, eu gostaria de dar uma pincelada também na prescrição. Então, nós temos aqui alguma divergência, principalmente porque a doutrina que sustenta que hoje prevalece a prescrição do prazo que seria da reparação de danos do Código Civil, que é o 206, parágrafo 3º do Código Civil, prazo de 3 anos. Então nós temos doutrina que sustenta hoje que o prazo prescricional é o prazo da ação de reparação de danos do artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, prazo este de 3 anos. Por outro lado, nós temos também parte da doutrina que sustenta que o prazo, na verdade, é o do Decreto-Lei 116/67, que trata do transporte marítimo de cargas. E em seu artigo 8º, fixa ali o prazo de 1 ano, contado do término da descarga, para ações que envolvam avarias, danos em geral. Então nós temos parte da doutrina que entende que incide o Código Civil, 206, parágrafo 3º, prazo de 3 anos, parte da doutrina que entende que incide o artigo 8º do Decreto-Lei 116/67. E aí eu trago para vocês um julgado recente do STJ, o recurso especial, agora de 2020, 1.866.542 de São Paulo, recurso especial
1.866.542 de São Paulo, relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, no sentido de afirmar que o prazo de prescrição, segundo a jurisprudência do STJ, é o do Decreto-Lei 116/67, portanto, 1 ano. Então, este acórdão, esse recurso especial, estabeleceu que o prazo prescricional seria o do Decreto-Lei 116/67, artigo 8º, prazo de 1 ano. E aqui, esse decreto claramente trata de uma hipótese em que não estamos diante de ação regressiva, mas ação entre as partes originais do contrato. Porque na ação regressiva nós temos também alguma divergência. Uma primeira corrente sustenta que na ação regressiva o prazo é o mesmo da ação original. E aí 3 ou 1 ano, conforme você se filiar a uma ou outra corrente. Então a seguradora na ação regressiva teria o mesmo prazo da ação original. Por outro lado, entende-se que aplica-se na ação regressiva o artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Civil, e aí o prazo é de 1 ano. Então, ação regressiva, primeira corrente, o prazo é o mesmo da ação de reparação de danos, e uma segunda corrente diz que não, que na ação regressiva incide o prazo de 1 ano do artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2º. Em qualquer caso, é importante deixar claro o seguinte, que nos termos do artigo 786 do Código Civil e o princípio da chamada actionata, este termo inicial, ele é o pagamento da indenização. Portanto, paga a indenização, teria o início, o prazo de prescrição para a ação regressiva. Portanto, quando falarmos de ação regressiva, devemos ter o princípio da actionata, artigo 786 do Código Civil, o termo inicial é o pagamento da indenização. Eu queria agradecer a sua atenção, convidar você para conhecer o perfil no Instagram, que é o @messiasdireito, e também conhecer o nosso canal no YouTube, Messias Direito, onde nós temos vários vídeos falando sobre questões de direito. Um grande abraço e até a próxima.